Ok, então, hoje a gente vai falar sobre a parte teórica de cálculos flash isotérmicos, para que a gente possa tentar fazer algumas contas na aula que vem. Então, é a soma dos conhecimentos que a gente já vinha falando, sobre as definições básicas que a gente vinha falando, e hoje a gente vai começar a tentar montar a problemática, tá? Então, bom, o que é o flash isotérmico, né? Qual é o tipo de problema, né? Então, para a gente fazer a definição do nosso problema principal, tem algumas características. Então, a primeira coisa que a gente quer responder com cálculos de flashes isotérmicos é quantas fases existem. Então, tem algumas possibilidades de quantas fases estão em coexistência quando a gente faz cálculos de flash isotérmico, tá? Obviamente, se a gente está pensando no equilíbrio líquido-vapor, né, então, naquela parte do processamento, a gente discutiu isso bem na aula passada, que a gente está pensando mais no gás, no óleo, então a gente pode ter uma fase ou duas fases. Então, essa uma única fase aqui, ela pode ser saturada ou ela pode ser subsaturada. Essas então, quando a gente está falando de uma fase saturada, é bom a gente lembrar aqui que se eu estou falando aqui dessa fase saturada, eu estou falando de duas fases, mas uma delas é muito pequena. É na própria definição do que é o ponto de bolha e o que é o ponto de orvalho. Então, só lembrando do que é a definição do ponto de bolha, né? É quando você consegue perceber a transição de fase ocorrendo dentro do sistema com apenas um pontinho aqui de gás e o restante é todo líquido. Então, como a gente já vinha discutindo, a composição do líquido ela é basicamente igual à composição global do sistema. Essa fase aqui é uma fase que a gente chama infinitesimal. Então, ela é muito pequena, tá? Então, ela basicamente não vai alterar a composição total do sistema, mas ela em si mesmo tem uma determinada composição. Então, quando a gente faz cálculos flash, a gente pode ter uma ou duas fases em coexistência. Essa fase pode ser uma fase saturada ou uma fase subsaturada. Então, quando a gente está falando de uma fase subsaturada, a gente está pensando, então, uma fase com comportamento de gás, tipo gás, ou tipo líquido. O que eu quero dizer com isso? Se vocês lembrarem de termodinâmica, a gente só consegue fazer cálculos de equilíbrio de fase e determinar qual é a fase que tem ali propriamente dito com aqueles cálculos chatos de equilíbrio através da equação, através da propriedade de energia livre de Gibbs. Então, é através da energia livre de Gibbs, da minimização da energia livre de Gibbs, que a gente determina se uma fase é líquida ou não. Nos cálculos que a gente está fazendo aqui, a gente só pode assumir que ela tem um comportamento tipo gás e um comportamento de tipo líquido. Pelas características de ter os componentes mais voláteis, então ela vai ser do tipo gás, por possuir uma densidade menor, isso faz com que ela também seja do tipo gás, ou por ter uma densidade, uma viscosidade maior, isso vai fazer com que ela seja do tipo líquido, ok? Então, se a gente tem, então, no problema que a gente está trabalhando, uma determinada partícula do fluido que está submetida a uma pressão e temperatura, a gente conhece, então, quem é a composição global do sistema, então a gente começa a pensar sobre quais as respostas que a gente precisa. A primeira delas é quantas fases existem. A segunda resposta que a gente precisa para esse problema é quanto de cada fase que está em coexistência.
Então, quanto de cada fase está coexistindo? Então, por exemplo, eu posso ter aqui uma determinada partição aqui que fica meio a meio de gás e líquido. Então, se está meio a meio, eu sei que em termos de frações molares, a gente pode definir que NV seria o número de mols do vapor, NL seria o número de mols do líquido, obviamente, e a gente define aqui o que é fração de vapor. E aí a fração de vapor seria o número de mols do vapor dividido pelo número de mols total, dentro de um determinado sistema. O bom de definir em termos de fração de vapor é porque a gente pode escrever a partir do seguinte: se a gente sabe que o número de mols total só tem duas fases, então é vapor ou líquido, se a gente dividir todo mundo aqui por líquido, a gente vai ver que a fração de vapor mais a fração de líquido vai ter que ser igual a 1. Então, a gente passa a escrever uma fração de líquido como sendo 1 menos a fração de vapor. Ok? Ok, então, a terceira resposta que a gente precisa para esse tipo de problema é qual a composição de cada fase. Então, se a gente está pensando no nosso sistema contendo uma determinada quantidade de uma fase da outra, eu sei que esse sistema tem uma composição global ZI, ela chega num estágio de separador com a composição global ZI, e ela sai com o gás contendo uma determinada composição YI e o líquido contendo uma determinada composição XI. Então, determinar esse vetor de composições é importante. Por que eu falo vetor? Né? Porque, obviamente, na composição de petróleo a gente tem vários diferentes. Então, a gente precisa determinar para cada um deles. Ok? Então, aqui então a gente consegue começar a pensar para como é que a gente consegue resolver esse sistema. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter é uma correta estimativa do valor de KI. E aí o valor de KI, obviamente, é aquela propriedade que a gente vem pensando, em que ela está estritamente relacionada com a partição de um determinado componente na fase líquida ou vapor. Isso daqui para uma determinada pressão, temperatura e composição global. Então, na termodinâmica, a gente viu que isso aqui você pode pegar a lei de Raoult, por exemplo, e aplicar aqui nesse sistema, e você tem KI em função da pressão e temperatura. Você pode escrever isso daqui em função da lei de Raoult modificada. Então, quando a gente está falando aqui de termodinâmica, a gente está falando então que eu posso escrever o KI como sendo, se eu estou escrevendo YI como sendo XI, PI de saturação sobre P, isso daqui dividido por XI. Então, isso daqui vai me dar PI de saturação sobre P. Isso daqui é o dado pela lei de Raoult. Só que a gente sabe que as coisas não funcionam tão bem sempre para a lei de Raoult. Então, a gente pode escrever em função da lei de Raoult modificada, escrito com abordagem gama-phi. Então, aqui a gente consegue reescrever o KI como sendo algo do tipo em gama-I, PI de saturação, sobre phi P. Então, aumenta a complexidade. Só que vocês sabem que isso daqui é dado por uma equação de estado e isso daqui é dado por um modelo de coeficiente de atividade. Isso é chato pra caramba para poder fazer. Então, o que em petróleo a gente faz? A gente coloca a termodinâmica dentro de uma caixinha que seja mais útil para a gente poder conseguir manipular as coisas. Então, que caixinha é essa? Por exemplo, algo que a gente chama de correlação de Wilson. Então, a correlação de Wilson já te dá um valor assim, de que KI vai ser igual a exponencial de 5,37, que multiplica 1 mais ômega, que multiplica 1 menos temperatura reduzida elevado a menos 1, componente I.
Isso aqui tudo dividido pela pressão reduzida aí. Vocês sabem o que é pressão e temperatura reduzida. Vocês sabem o que é ômega também. Só que aí o ômega também tem uma outra correlação aqui. A gente pode utilizar uma correlação de Edminster. Para o ômega. E aí a correlação de Edminster para o ômega é algo do tipo 3 sétimos, que multiplica TBI sobre TCI. Isso aqui dividido por 1 menos TBI, dividido por TCI, que multiplica log de PCI, PSCI, menos 1. Bom, professor, sim, o que é esse bocado de coisa? Só quero te falar o seguinte, que na abordagem de equilíbrio de fase de cálculo flash, quando a gente está falando de frações de petróleo, já existem correlações que te dão essa função de KI em função da pressão, da temperatura e algumas vezes em função da composição. Então, o que estou querendo te passar é que você não precisa se preocupar com como é que você calcula KI. Você tem equações específicas para as frações de petróleo que te propiciam esse cálculo de KI. Então, essas equações foram desenvolvidas justamente para poder você conseguir ter a medida das incertezas do comportamento não ideal de cada um desses fluidos, e aí sim você ter isso dentro de uma equação e conseguir fazer o cálculo com uma mesma equação de uma maneira mais simples, sem tantos cálculos de recorrência como a gente via em termodinâmica. Ok? Bom, então, eu falei com vocês também que nas últimas aulas, só repetir rapidamente aqui um gráfico que eu vinha desenhando com vocês, que é o gráfico dos valores de K em função da pressão. Comentava com vocês que alguns componentes podem se comportar assim, outros se comportam mais ou menos dessa maneira, e tem aqueles que são assim, mais ou menos. Então, vocês lembram desse gráfico de K, né? Essas inclinações aqui, embora o meu desenho seja muito ruim, elas são todas muito parecidas aqui quando a pressão é baixa. Isso aqui cai em função da pressão para uma temperatura fixa. Então, essas inclinações aqui são todas menos 1 quando você tem pressão baixa. Essa inclinação de menos 1 é tudo muito parecido com você falar que K é inversamente proporcional à pressão, que o é quando a gente tem a validade da lei de Raoult, que é para quando você tem justamente a pressão baixa. Ok? Bom, a gente tinha comentado muito rapidamente que essa pressão aqui é uma dada pressão que converge todos esses valores de K e é uma pressão que depende da composição desse determinado sistema. Então, essa pressão PK é o que a gente chama de pressão de convergência. Essa pressão de convergência PK, quando você está chegando nela, você sabe que todos os Ks eles estão tendendo a 1. O KI para cada um dos componentes. Ok? Bom, outra característica dessa pressão de convergência é que quando você está na temperatura crítica dessa composição ZI global do sistema, vocês lembram que é a temperatura crítica, né? É justamente naquele ponto de encontro entre as curvas dos pontos de bolha e do orvalho. Então, quando você está avaliando nessa temperatura crítica, qual o valor da pressão de convergência, essa pressão de convergência, ela se aproxima do valor da pressão crítica para ZI. Bom, deixa eu desenhar que vai ficar mais claro. Então, se eu tiver um gráfico aqui de pressão por temperatura, vou desenhar de verde aqui a curva dos pontos de bolha. E aqui a curva dos pontos de orvalho.
Ok? Bom, se a gente fosse fazer um desenho aqui dos valores de pK, a gente vai estar justamente dessa forma. De forma que isso daqui é o valor de pK. E também é o valor da pressão crítica quando a gente está avaliando a temperatura na temperatura crítica. Tudo bem? Bom, isso aqui é para poder ilustrar, e justamente nesse ponto, a gente tem aqui as curvas dos pontos de bolha, e aqui a gente tem a curva dos pontos de orvalho. Ok? Bubble point e dew point. Tranquilo? Bom, então aqui a gente pode começar a escrever algumas equações de balanço. Deixa eu passar aqui para a próxima folha. Então aqui a gente pode começar a falar sobre balanço material. E aí nesse balanço material, o que eu quero falar é justamente aqueles balanços simples, né? O número total de mols no dado componente I é o número de mols do componente I na fase líquida, mais o número de mols do componente I na fase vapor. Então, isso daqui é componente I no vapor. Isso daqui é componente I no líquido. E isso daqui é I total. Tudo que você tem de um dado componente I. Tudo bem? Então, isso daqui é por componente, balanço material por componente. Balanço material total é quando você soma isso tudo para todos os componentes. Ou seja, o número de mols total é o número de mols do líquido, mais o que você tem de número de mols do vapor. Tranquilo? Então, de maneira generalista, a gente também pode escrever que o N aqui vai ser igual ao somatório de NI para cada um dos componentes, de variando até 1 até N. Se a gente tiver N componentes aqui sendo considerados. Aí a mesma coisa do número total do mols vapor, que vai ser a soma vapor I de 1 até N. Isso, professor, isso aí é tranquilo, vi lá em PPQB. É, exatamente. Então, eu estou só relembrando o que vocês estavam vendo antes, para que vocês possam ter a memória aí refrescada para o que a gente está fazendo aqui agora, tá? Então, do número de mols do líquido. Ok. Então, a gente sabe, então, o valor de KI. Como eu já falei para vocês, você tem uma equação, uma correlação, que você pode calcular o valor de KI. KI, então, pela própria definição, é Y e XI. Então, YI, quando eu for calcular, eu sei que eu vou precisar da composição do líquido e vou precisar do valor de K. Ok? A gente sabe também as definições básicas, ainda aqui desse lado, vou escrever o que seria a definição básica. E a definição básica é ZI, que vai ser igual a NI em relação a N, então Z é a composição global, YI é a composição do vapor, então é NVI sobre NV, e XI vai ser justamente o NLI sobre NL. A gente já escreveu as questões das frações de vapor, então a gente também sabe, uma outra questão importante, que o somatório de ZI é igual a 1, o somatório de XI é igual a 1, e o somatório de YI é igual a 1. Um erro muito comum é tentarem somar x com y para dar 1. Isso não pode, tá? Porque o que fecha o número de composições é x com x, y com y, z com z. Ok? Bom, então eu posso escrever zi da seguinte forma. Eu posso escrever zi como sendo a fração de mols de vapor vezes a composição daquele componente naquele vapor, mais 1 menos FV, que multiplica XI.
Isso daqui é o balanço do componente. Eu peguei o componente e saí transformando tudo em função de ZI. Então, é a partir dessa equação e colocar essas definições que eu coloquei que você chega até aqui. Então, tudo que tem de composição de ZI é a fração dele da fração de vapor, é a fração dele no líquido, vezes a fração de líquido. A fração de líquido é 1 menos a fração de vapor. Ok? O que é interessante a gente lembrar? Aqui, a gente conhece quem é ZI e a gente conhece quem é KI também. Então, o que eu vou fazer é substituir essa equação em verde aqui em cima nessa equação do ZI, porque aí eu vou passar a conhecer mais coisas, ok? Então, eu vou poder escrever ZI como sendo a fração de vapor que multiplica XI, que multiplica KI, mais 1 menos a fração de vapor que multiplica XI. Então, o que eu fiz foi substituir essa verde aqui nessa equação aqui embaixo. Porque aí agora eu estou reduzindo o número de incógnitas. Antes eu tinha y e x sem conhecer, e agora eu só estou com x. Eu conheço quem é ZI, eu conheço quem é KI, só que aí falta conhecer quem é x e quem é v, FV. Tudo bem? Pronto. Então o objetivo da gente vai tentar isolar o x agora e tentar perceber qual seria a forma da gente conseguir fazer esse cálculo. Então vamos isolar o x aqui. Então se eu reescrever isso aqui para poder obter o x, eu vou poder fazer o seguinte. Eu vou deixar zi aqui desse lado, que vai ser igual a xi, botando em evidência, eu vou ter xi que vai multiplicar fvki mais 1 menos fv. Então, aqui eu consigo reescrever isso aqui para ficar mais organizado, como sendo zi, que vai ser igual a xi, que multiplica fv, ki menos 1, mais 1. Então, eu consigo escrever quem é xi como zi dividido por fv, ki menos 1, mais 1. Opa, então, se eu juntar essa informação aqui que a gente obteve agora com uma outra informação interessante, eu estou quase conseguindo fechar uma forma de ter uma equação e uma incógnita que eu não conheço. Conheço ZI, conheço KI. Se você observar, essa equação aqui, se eu colocar esse xi aqui dentro dessa equação, eu consigo matar um sistema e deixar uma equação para uma incógnita. Ok? Só que antes de fazer isso, a gente também vai parar para pensar na substituição de novo aqui, ó. Então, se o xi pode ser escrito dessa forma, yi aqui vai ser ki vezes xi. Então, é só multiplicar o xi pelo ki, então é zi, ki, dividido por fv, ki menos 1, mais 1. Então, da mesma forma, para o y, eu também tenho uma outra equação. Tranquilo? Pronto. Qual é o problema que está vinculado com isso daqui tudo? Por que tanta gente demorou para poder fazer isso e mais ou menos somente em 1940, na década de 50 ali, foi que foi começado a ser utilizado computadores para engenharia de petróleo e aí sim foi possível fazer esses cálculos de equilíbrio de fases. É porque você tem que resolver esse sistema que tem essas equações circuladas em vermelho, isso aqui tem que ser simultâneo. Então você tem que ter o atendimento a todas essas equações de maneira simultânea. FV tem que ser tal que você obedeça a todas essas 4 equações. Então, alguns caras aí que são hoje conhecidos como Rashford e Rice, tem uma polêmica aí em torno de Rashford e Rice, que eles teriam pegado um trabalho e continuado, mas enfim, quando você fala de equações de Rashford e Rice, você sabe que é esse tipo de equação que a gente está pensando aqui.
Então, no caso, qual foi a ideia de Rashford-Rice para tentar resolver esse sistema de maneira simultânea? Foi você pegar o fato de que somatório de xi é igual a 1 e o somatório de yi tem que ser igual a 1, e aí você faz o seguinte: se você subtrair essa equação dessa, então você vai obter a seguinte equação: yi menos xi, que vai ter que ser igual a zero. Então, essa equação aqui, ela é a equação que vai te ajudar a conseguir resolver todo o sistema com uma única equação e uma única incógnita. Se a gente substituir, então, essas equações nessa aqui, a gente vai obter somatório de i igual a 1 até n número de componentes, de zi, que multiplica ki menos 1, dividido por fv, que multiplica ki menos 1. Isso aqui mais 1. Isso aqui tudo tem que ser igual a zero. Se você observar, isso daqui pode ser chamado de uma função h, que é função somente de fv. Então aqui a gente conhece quem é z, a gente conhece quem é k, a única pessoa que a gente não conhece aqui é quem é o fv. Então, a gente tem uma equação e uma incógnita, então esse sistema pode ser resolvido. Obviamente que a gente não consegue isolar ela propriamente dito, mas a gente pode utilizar métodos numéricos como o método de Newton-Raphson para tentar resolver isso. E essa equação ela é muito fácil de resolver para 98% dos casos. Então, quando você tem aqui aproximadamente 98% dos casos, ela é fácil de resolver. A gente vai entender por que ela é difícil nesses 2%, tá? Então, o objetivo é a gente conseguir entender essa equação, como ela funciona e qual é a estratégia de conseguir resolver ela na aula de hoje. Tranquilo? Então, ok. Então, primeiro passo para você conseguir resolver essa equação, as equações de Rashford-Rice, é você lembrar que h de fv é uma função monotônica. Então, você pode utilizar o método de Newton-Raphson. Então, vocês devem ter visto isso com o professor Victor, métodos de resolver equações através de estratégia numérica. A gente vai dar uma lembrada disso aqui juntos também. Segundo ponto, é, é, é também um desafio em termos desses pontos, porque para cada equação que você tem dessa, você tem n-1 soluções possíveis. Então, você tem várias soluções que você pode obter disso, mas somente uma solução fornece um resultado físico. Resultado físico aqui é o que eu quero dizer para vocês como um resultado fisicamente consistente, tá? Então, quando eu falo de resultado físico, eu estou querendo falar para vocês que eu estou falando de um resultado fisicamente consistente. E o que é um resultado fisicamente consistente? É um resultado que você tem xi maior do que zero, yi maior do que zero, ou seja, em que o somatório deles vai dar 1 e por aí vai. Então, você tem composições não negativas. Não tem como você ter menos 0,1 do metano em composição de um líquido, ok? Então, dessa forma, para você conseguir restringir, para achar essa solução física,
Já foi estudado isso, e o resultado é de que você precisa escrever FV em termos de um FV máximo e um FV mínimo. Então, você pode ter esse FV aqui variando em uma larga faixa, ele pode variar de menos infinito até mais infinito, só que você só vai ter o resultado físico, primeiro, se ele estiver em torno de 0 e 1, ok? Então, você não tem como ter uma fração negativa do vapor, embora a gente vá discutir isso ainda aqui para frente. Então, nesse caso, a gente tem como fazer uma análise, e essa análise é de que esse FV máximo, ele é 1 sobre 1 menos o menor K possível que você tenha no sistema. Enquanto que esse daqui é 1 sobre 1 menos o maior K possível que você tenha no sistema. Então, isso quer dizer o quê? É que o sistema real, ele não pode ter maior fração de vapor do que teria o componente com o menor K possível. O sistema ele não pode ter uma menor fração de vapor do que teria o sistema com o maior K possível. Então, basicamente essa descrição que tem que ser feita. Uma outra forma de você entender por que a gente pensa em termos daquele K é de você procurar qual é a solução assintótica desse sistema. Ou seja, qual é o valor de FV que faz com que você tenha o denominador aqui igual a zero. Então, o valor de FV que você tem aqui, o denominador igual a zero, é você ter o sistema que está descrito como sendo 1 menos 1 sobre KI. Então, é por isso que a gente pega o FV daquela forma, dessa forma aqui. Então, a gente sabe que esse daqui é o FV máximo, esse daqui é o FV mínimo, e o FV que tiver aqui dentro, ele é o FV que te dá o valor com o resultado físico. Ok? Bom, falei de soluções assintóticas, e aí tem um gráfico interessante para a gente tentar entender aqui, quando a gente está falando dessa problemática do cálculo de equilíbrio de fases, tá? Então, a gente tem aqui o valor de H, vocês sabem quem é H, H é essa função aqui que eu estou definindo, e aqui na horizontal a gente tem o valor de FV. Então, a gente tem diferentes valores aqui de assintóticas. E aí eu vou tentar escrever aqui para vocês as assintóticas de cada um deles, tá? Então, o que eu quero dizer com assintóticas? É que esse valor quando esse valor de FV vai muito para baixo em um determinado período, ele tem uma tendência de H virar infinito, ele vai caindo aqui, você passa por uma solução, e aí depois você decai ele novamente lá para baixo. Da mesma forma, para uma outra faixa de valores, você consegue então ainda ter o valor de FV aqui, e aí ele tem aqui duas assintóticas. Então, ele vai ter o número de componentes que você tiver, ele vai ter n menos uma vezes em que ele vai repetir esse gráfico. Então, você tem aqui n menos uma raízes em que você tem h igual a zero, que é a solução que a gente está procurando. Mas a gente sabe que os valores que interessam para a gente são os valores de FV que estão entre FV máximo e FV mínimo. Então, a gente tem uma restrição aqui um pouco maior. Então, a gente tem aqui esse valor em azul aqui é o valor de FV máximo. Esse valor em vermelho aqui é o valor de FV mínimo. Ok? E aqui dentro dessa região, a gente tem um valor de 0 e 1. Então, a gente pode ter aqui FV mínimo,
ele pode ser aqui é 0 e aqui é 1. FV máximo, normalmente, é maior do que 1. Enquanto que o FV mínimo é normalmente menor do que 0. Ok? Bom, então a solução que a gente está procurando, esse pontinho aqui, em específico, ele pode cair dessa forma aqui, que a gente está vendo, ou ele pode cair aqui, aqui ou aqui. Então, são 3 pontos possíveis de região. Ah, professor, mas você disse que o FV ele tem que ter um significado físico, ele tem que ser maior do que 0. Só que quando ele está entre 0 e o FV mínimo, você considera que ele está numa região de subsaturado. Então, você tem realmente 0 de vapor naquela fração. Mas essa informação matemática do FV mínimo ser um pouco menos do que 0, mas ainda assim maior do que o F mínimo, ele só está te informando que o sistema está subsaturado. Então, vou colocar aqui de forma para deixar bem claro isso, tá? Então, quando você encontra o valor de FV, e esse valor de FV ele está entre 0 e 1, você sabe que você tem duas fases em equilíbrio. Quando você tem o valor de FV igual a 0, ou o valor de FV igual a 1, você pode entender que você está numa região de saturado. Então, você tem uma fase saturada. Ok? Então, aqui é o primeiro caso. Aqui é o segundo caso, que você tem ou FV igual a 0 ou FV igual a 1. E aí você ainda tem um outro caso, que é quando FV é menor do que 0 ou FV é maior do que 1. Isso daqui está te indicando que você tem uma fase subsaturada. Fase única, subsaturada. Esse FV aqui, a gente pode botar um asterisco nele, tá? Que esse asterisco aqui é para te dizer que é o valor matemático encontrado quando você resolve Rash-Forjás. Quando você resolve a equação de Rash-Forjás. O que você vai considerar como sendo valor físico é diferente. Você vai ter que entender que FV é realmente, o FV físico, ele é realmente entre 0 e 1. Só que para um FV igual a 0, você ainda pode ter o sistema na forma saturada ou na forma subsaturada. Como é que você faz essa diferenciação? É porque para o subsaturado, o valor matemático que você encontrou do FV, ele foi menor do que 0 e maior do que o FV mínimo, para quando a gente está falando de um vapor subsaturado. Então, no caso aqui, eu já estou mantendo até em vermelho para você entender que, desculpa, isso daqui é correspondente com um líquido subsaturado, e isso daqui é correspondente com um vapor subsaturado. Uma outra nomenclatura que você deu é porque que a gente deu lá em termodinâmica, aqui esse vermelho é equivalente a um líquido subresfriado, enquanto que o azul é correspondente ao vapor superaquecido, ok? É uma outra forma de você tentar se lembrar do que a gente estava discutindo. Tranquilo? Bom, é dessa forma que se resolve, e a partir da próxima aula, a gente vai conseguir ter um aspecto um pouco mais prático de como efetivamente a gente consegue implementar isso
numa planilha em Excel para a gente conseguir fazer esse cálculo. Então, a gente vai ter como fazer essa descrição desse sistema para a gente fazer algumas contas de equilíbrio de flash isotérmico. Tudo bem? Vocês têm alguma dúvida? Não, tranquilo. Professor, tinha só como o senhor colocar as aulas no YouTube? Tem, eu vou começar a subir hoje, tá? Essas duas Tá últimas bom, aulas. obrigada. Tá bom, Bom, se vocês não têm dúvida, gente, é basicamente isso. Qualquer coisa vocês me avisem, tá?